cenário. Isso porque papai não está aqui e mamãe tem uma cachorra muito dependente que tem que ficar junto o tempo todo. Né, Lilo? Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao meu canal Só Mais Um Capítulo. Como vocês estão? Vem cá. Olhem quem está aqui comigo! Pessoal, essa aqui é a Lilo, pra quem não conhece. Eu tô sempre mostrando ela no meu Instagram, que vocês podem acessar aqui na legenda do vídeo. O que tá acontecendo? Por que a Lilo está aqui em cima da mesa? Porque o seu pai foi viajar hoje e ele não está em casa o dia todo. E essa cachorra aqui, como eu já falei nas redes sociais, ela é muito dependente, extremamente carinhosa, extremamente grudada em mim. Eu acho que só quem tem um linguicinha assim consegue entender como esses cachorros podem ser muito grudados. Eu tentei de todas as formas possíveis para gravar esse vídeo e deixar a Lilo no chão, mas ela atrapalhava muito o meu vídeo. Ela simplesmente não me deixava gravar, porque ela ficava chorando, latindo, pulando nas minhas pernas. Então eu tive que deixar a Lilo ficar aqui, num lugarzinho, deitadinha em cima da mesa, num paninho que mamãe deixou ali. Então ela não vai atrapalhar a mamãe na sua gravação, não é? É, não vai. Agora que eu já apresentei a Lilo pra vocês, pra quem não conhecia, vamos ao tema de hoje. Esse vídeo, então, é pra mostrar pra vocês, depois de muitos pedidos, um pouquinho sobre os 29 livros que eu comprei nessa Book Friday. Sim, eu me passei um pouquinho no cartão de crédito e comprei 29 livros. Muitos podem achar um exagero, e de fato é, até porque eu vou terminar de ler esses livros em 2035, mas vamos lembrar que eu trabalho com isso, então faz parte da minha profissão. Eu mostrar, eu fazer resenhas desses livros, eu indicá-los a vocês. E eu também só tenho um único grande hobby na vida, que é colecionar livros físicos. Meu marido que o diga, já que ele está construindo novas estantes aqui na nossa casa, porque não tem mais espaço para onde colocar esses livros. Mas eu vou socando, vou comprando, enquanto tiver lugar aí a gente vai deixando tudo empilhado. Só que assim, são 29 livros, então eu vou ter que contar pra vocês a sinopse de uma forma muito reduzida. Vamos combinar que eu vou falar da sinopse pra vocês, eu vou mostrar o livro pra vocês. Lembrando que nenhum deles eu li ainda, então eu não vou poder trazer aqui resenhas. Esse é mais um vídeo de unboxing, sem o boxing, porque eu já tirei todos os livros das caixas, até pra facilitar o meu trabalho de apresentar os livros pra vocês. Mas eu vou tentar dar uma resumida não só na sinopse, mas no porquê que eu comprei o livro, seja pelo valor, seja porque eu tinha ouvido alguma coisa sobre o livro, seja por indicação de vocês, enfim, vamos ver ao longo do vídeo. Mas antes de vocês continuarem assistindo, eu vou pedir encarecidamente que vocês, por favor, deixem um gostei, a sua curtida aqui no vídeo. Ajuda muito na entrega do YouTube para as outras pessoas que ainda não conhecem o meu canal. Eu tô recém começando, então toda ajuda é válida. Se vocês puderem deixar um comentário bem bacana, eu leio e respondo todos. Então vai ser um prazer estar aqui com vocês, mostrando todas as minhas comprinhas. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês, na verdade, não é um livro, é um box que contém 3 livros de uma autora nacional que eu gosto muito. Olhem essa belezinha aqui. Esse box eu via nas livrarias aqui de Porto Alegre por em torno de R$200, R$199,90. E eu sempre quis comprar esse box, porque eu amo a Carla Madeira. Apesar de só ter lido um único livro dela, que é Tudo é Rio, eu dei 5 estrelas e favoritei, mesmo sendo uma temática em um livro que eu não estava acostumada a ler. Mas eu também fiquei muito curiosa com os outros livros dela, principalmente porque eu sei que são temáticas de livros que eu me interesso muito por ler. Por exemplo, A Natureza da Mordida é um livro que eu quero muito ler, porque fala de questões existenciais relacionadas ao processo de envelhecer e os conflitos que isso gera. Temáticas relacionadas ao medo da perda, à morte, processos que envolvem o envelhecimento. E para quem me conhece de outras redes sociais, sabe que essa é uma das minhas temáticas de maior dificuldade e, por consequência, eu acho que é um livro que eu vou gostar bastante. Mas eu disse que esse box estava nas livrarias de Porto Alegre por R$200. Vocês acreditam que eu paguei ele na Book Friday da Amazon por apenas R$86. Acho que essa foi a grande surpresa pra mim dessa Book Friday, porque esse box é lindo de um jeito, ele é todo de capa dura. Eu vou deixar aqui um exemplo pra vocês, com Tudo é Rio. Ele tem pintura trilateral, a capa obviamente é dura. Então, pra quem gosta da Carla Madeira, eu super recomendo, porque é um box genuinamente lindo e que imita a madeira durante toda a sua estética. Olha. Ele é simplesmente lindo.
E apesar de eu ter só lido Tudo é Rio, eu super recomendo. Eu sei que muita gente fala um tanto mal do final, mas eu acho que é uma história muito realista, com um final muito humano e muito realista também. Em que a gente sabe que seres humanos são imperfeitos e que nem sempre a gente vai fazer as melhores escolhas porque a gente tem uma bagagem de um passado que às vezes dificulta com que a gente faça escolhas saudáveis. Esse foi um dos grandes meus achados dessa Book Friday e quem comprou com certeza não vai se arrepender de ter esse box lindo na sua estante e eu tô simplesmente apaixonada por ele. Agora eu vou reunir aqui alguns livros da Dark Side que eles nunca erram na edição, que são extremamente lindas. São livros de capa dura, geralmente com pintura trilateral, e eu sei que é o sonho de consumo de muita gente. Então, quando tem uma oferta na Dark Side, e às vezes tem bastante nesses eventos da Amazon, eu sei que o pessoal costuma gastar muito sem pensar duas vezes, porque de fato são livros lindos que a gente gosta muito de ter na estante. Então, da Dark Side eu comprei esses livros aqui. Vou aproveitar para mostrar todos eles juntos. Gente, ó, vou mostrar aqui pra vocês como é a pintura trilateral dos livros da Dark Side. Eu sou apaixonada por pintura trilateral que é preta. Eu acho que fica lindo o livro, fica com um tom sombrio, um tom misterioso. Eu particularmente gosto muito. Às vezes eles colocam esse vermelho e esse rosa aqui que fica lindo na estante. Da Dark Side, então, eu comprei alguns thrillers e alguns, posso dizer que livros clássicos. Clássicos porque são livros famosos há muito tempo, livros antigos que ainda não perderam seu quê de contemporaneidade e que são histórias que perpassam gerações e que eu ainda não li e quero muito. De thriller, eu comprei Garotas na Escuridão. Ele tem a pintura preta, que eu acho linda. Dessa autora chamada Jess Lowry. Vou ler bem rapidinho a sinopse dele pra vocês, tá? Para os adolescentes de uma pacata cidade no interior dos Estados Unidos, o verão significa liberdade, diversão, aventuras pelos túneis abandonados da região e muito rock and roll. Mas no verão de 1977 tudo vai mudar. Após o desaparecimento misterioso de uma das companheiras de banda, as amigas Heather e Brenda precisam agir, uma vez que toda a cidade permanece em silêncio e as autoridades relutam em investigar o caso. Um romance perfeito para os fãs de Daisy Jones and the Six, mergulhada em um verão em que Manson e outros assassinos nasciam para o mundo. Um thriller atmosférico em que a vida de uma cidade será transformada para o bem e para o mal. Eu fiquei curiosa sobre esse livro desde o primeiro momento, porque quem escreveu a indicação dele na capa é ninguém menos do que a Loras Annie White, que escreveu O Diário da Empregada, que é um livro que eu sou muito apaixonada. Então, desde já, eu fiquei bastante curiosa sobre ele. Outro thriller da Dark Side é Casamento Perfeito, da Geneva Rose. Mais uma edição linda da Dark Side. E até onde eu saiba, esse livro conta a história de um marido, de um casal onde a mulher é advogada e o marido dela é acusado de assassinar a amante. Como ela é advogada, ela vai acreditar no marido dela e vai defender ele perante a justiça. O que não é tão ético e não sei nem se seria permitido, pelo menos nas leis brasileiras, mas enfim, não sou advogada, não posso dizer nada. Obviamente, durante a história a gente vai ficar sabendo de várias reviravoltas para saber se esse homem, marido da advogada, é culpado ou não pelo crime. E esse livro é indicado por ninguém mais, ninguém menos do que a autora de Verity, Colleen Hoover. Rose é uma das grandes rainhas das reviravoltas, então eu já estou com muita vontade de ler esse livro porque eu ouvi falar muito bem dele. Outro thriller que eu não podia deixar de comprar é esse thriller lindo da Dark Side. Olha esse rosa aqui, que é uma mistura perfeita de um clima dark com um clima meio frufruzinho, que eu sou apaixonada. Essa edição é muito linda e confesso que eu comprei ela grande parte porque eu queria ter ela na minha estante. Mas também porque essa foi uma das leituras do meu Clube do Livro no mês passado. Para mais informações do meu Clube do Livro, vocês podem entrar lá no meu book Instagram e acessar o link que fica na bio da página. Todos os meses a gente lê 3 livros por mês de gêneros diferentes. Claro que não é obrigatório ler os 3, mas a gente escolhe dentre as sugestões das pessoas, dos membros do grupo, 3 livros pra gente ler em conjunto. Como foi um mês em que eu tive muitos acontecimentos pessoais, eu acabei não lendo esse livro aqui, mas eu vi que as pessoas gostaram muito. E que muitos membros do clube elogiaram bastante, disseram que tinham reviravoltas muito legais, então eu fiquei bem curiosa pra ler. Mas basicamente, Pedra, Papel e Tesoura conta a história de um casal que já é casado há 10 anos e nesse relacionamento houve um desgaste e eles estão brigando e tendo discussões há muito tempo. Então, para tentar esfriar os ânimos e tentar uma possibilidade de reconexão, eles resolvem passar um final de semana em um lugar isolado.
Obviamente, ao invés de eles chegarem lá e encontrarem um clima muito romântico, eles encontram uma tempestade de neve e o clima aconchegante dá lugar a um desvendar de segredos, obsessões, ressentimentos, traições e a descoberta de muitos segredos que ficavam escondidos durante toda essa relação. Então aqui fala 10 anos de casamento, 10 anos de segredos e um aniversário que eles nunca mais esquecerão. Então fica aqui um livro lindo para você ter na sua estante e um thriller que parece ser eletrizante. E a indicação dele é da Lucy Foley, que eu amo essa autora. Uma leitura diabolicamente planejada e deliciosamente sombria. Bom, se a Lucy recomenda, eu definitivamente vou ler. Gente, os 3 próximos livros eu comprei não só pela edição belíssima, mas também porque são clássicos que eu quero muito ler. Faz tempo já que eu quero ler alguns clássicos que eu não sou uma pessoa que lê muito esse tipo de livro. Na verdade, eu até tenho uma dificuldade com alguns por causa da escrita, não só em termos que eu acho mais difíceis de entender, mas também porque normalmente são histórias um tanto paradas e eu acabo não conseguindo me envolver muito. Mas esses 3 clássicos aqui, eles são muito parecidos entre si e me chamaram muita atenção, além da edição ser belíssima, então eu resolvi comprar e dar uma chance. Temos aqui Frankenstein, olha que edição linda! Preta na lateral, simplesmente perfeita. Com vários desenhos, várias pinturas, uma edição muito enriquecedora. E esse livro aqui, ele me instiga muito porque ele me lembra um pouco a história do Stitch, de Lilo e Stitch, que quem me conhece das outras redes sociais sabe que eu sou extremamente viciada. Mas conta a história basicamente de um experimento, que é um monstro que foi criado por um cientista que dá um pouco errado. No entanto, ao invés de criar um ser perfeito, ele dá origem a um ser que se sente muito rejeitado e solitário. E por conta disso, esse ser busca vingança contra o seu criador por tê-lo abandonado à própria sorte. Não tem como eu não me lembrar do Stitch com esse livro. Acho inclusive que a Disney se baseou um pouquinho na história de Frankenstein e por isso eu fiquei com muita vontade de ler. O próximo livro é da primeira vampira que apareceu em uma história de ficção. Gente, essa é a Carmilla. Esse livro foi escrito em 1800 e alguma coisa. Eu vou colocar aqui embaixo porque eu não lembro de cabeça. Mas basicamente, Carmilla é considerada uma obra precursora dessa temática e dito pelos críticos como a melhor do século. E foi a partir da Carmilla que Drácula, grande famoso Drácula, recebeu as suas principais características. Quem diria que a primeira vampira da história da ficção seria uma mulher? Eu achei isso muito legal, porque eu genuinamente acreditava que Drácula tinha sido a primeira história de vampiro escrita até então. E na verdade foi a Carmilla. Essa edição também é de capa dura, e ela é linda, pequenininha. E eu paguei R$22 nessa edição, linda! E, obviamente, não podia deixar de estar nessa lista o grande, então, livro que veio depois da Carmilla e que foi baseado nela, que foi Drácula. Gente, essa edição, sinceramente, eu comprei porque eu achei incrível, não só a edição, mas o que vem dentro dela. Darkside está de parabéns, e mais uma vez, porque olhem a beleza dessa edição. Vou botar mais pertinho de vocês. Mais do que isso, dentro dessa edição, no finalzinho dela, vem uma série de fotos das adaptações cinematográficas que foram feitas do livro. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu não vou conseguir segurar porque o livro é muito grande. E a parte principal é que vem um rascunho do autor, um rascunho original de quando ele escreveu Drácula. Então vocês vão ver aqui, ó, que são originais das anotações do autor enquanto ele escrevia Drácula. Capítulo por capítulo, até a agenda do autor tem aqui, com ele contando quais eram seus horários de escrita, os seus rascunhos, com a própria letra do autor, e eu achei isso incrível. É sem dúvida uma relíquia que eu gostaria de guardar comigo. Mesmo que eu genuinamente nunca tenha sentido muita vontade de ler Drácula, só de ter essa edição comigo eu já fiquei com bastante vontade de ler esse clássico. Como vocês puderam ver, eu quis mostrar primeiro as edições de luxo que eu comprei, as edições com capa dura, pintura trilateral, e por incrível que pareça, essas edições custaram até mais barato do que vários desses outros livros que eu vou mostrar pra vocês. Então eu posso te dizer que eu consegui bastante livros muito lindos para a minha estante por um precinho de banana, o que fez essa Book Friday ter valido a pena, pelo menos pra mim. Mas agora eu vou mostrar pra vocês, então, os outros livros que eu comprei, que não são edições de luxo e nem edições capa dura, mas que eram livros que eu queria por algum motivo, e eu vou apresentar pra vocês. Esse livro aqui, Flores Partidas, da Carrie Slaughter, não sei se é assim que fala o nome dela, é um livro que, apesar de eu querer muito ler, também a minha melhor amiga me proibiu de ler. Simplesmente pelo fato de que ela diz que é um dos livros mais pesados que ela já leu em toda a vida dela. E que esse livro, pra quem quer ler, tem que ter muito, muito estômago.
Ela basicamente me mandou aqui vários gatilhos que falavam sobre esse livro, mas ele basicamente fala sobre questões relacionadas a... Ou seja, ele vai mostrar cenas explícitas sobre essa temática e que, para algumas pessoas, principalmente mulheres, pode ser uma temática extremamente sensível. Então, assim, eu tenho outros livros da Karen que eu quero ler primeiro para conhecer um pouquinho da escrita dela, porque dizem que não são todos os livros dela que são extremamente pesados, mas esse, porque todo leitor, acredito eu, tem um pouquinho de masoquismo literário, eu quis comprar por conta dessa curiosidade mórbida e esperando que um dia o meu emocional vai estar melhor para eu poder ler. Até lá, eu vou deixar ele guardado na minha estante e não pretendo pegar tão cedo, essa é uma verdade. E eu também recomendo que vocês não peguem tão cedo se o emocional de vocês estiver num momento delicado, assim como o meu. Ó. Esse livro aqui, que eu também comprei na Book Friday, é um livro da autora Lisa Jewell, que é a mesma autora da Família Perfeita, um livro que eu quero ler muito, porque essa autora costuma escrever thrillers que são bem curtinhos, com histórias não muito complexas para quem recém está começando a ler thrillers ou saindo de uma ressaca literária, e com grandes reviravoltas que eu costumo ouvir falar muito bem. Mas esse livro basicamente fala da Alex e da Josie, que fazem aniversário no mesmo dia, e o que era para ser uma estranha coincidência acaba sendo uma reviravolta de vários segredos e uma grande tragédia. Eu confesso que eu também quis ler esse livro, não só porque essa autora me dá muita curiosidade de ler, mas também porque ele foi recomendado pela Emily Henry. Apesar de eu não gostar muito da autora, ela diz que se você gostou de Verity, da Colleen Hoover, você vai amar esse livro. E como eu amei Verity, então eu imagino que esse livro aqui vai ser muito bom também. Eu basicamente mesclei nessa Book Friday entre os dois gêneros que eu mais leio e que eu mais amo, que são thrillers e romances. Então vocês vão ver aqui livros comprados de gêneros diferentes, alguns, como eu já mostrei aqui, que são clássicos que eu não costumo ler, mas a imensa maioria vão ser de thrillers ou de romance. Como é o caso de uma das autoras que eu mais gosto, que é a Mariana Zapata. Ela é autora de um livro que é um dos meus romances favoritos, que é Todos os Caminhos Me Levam Até Você, que eu já indiquei muito na minha página, e que eu costumo dizer que essa é uma autora para quem gosta de histórias slow burn, ou seja, que o romance vai acontecendo muito devagarinho e que você só vai ver um beijinho do casal lá pela página 500. Até porque os livros da Mariana costumam ser calhamaços de pelo menos 600 e pouquinhas páginas. Ó, vou mostrar para vocês. Inclusive, eles são meio decoradinhos, assim, acho que vocês vão ver. Mas eles são livros grossinhos, da editora Charme. E esse, A Muralha de Winnipeg e Eu, faz um bom tempo que eu gostaria de ler, porque eu ouço muitas pessoas falarem que é um dos melhores dela. E confesso que eu li de Lukov com amor e eu não gostei muito, porque eu achei uma protagonista um tanto chata. Mas, apesar disso, eu gosto muito da escrita da Mariana, eu acho que é uma escrita muito bonita. Eu acho que as cenas hot que ela escreve são cenas na medida certa e escritas com muita delicadeza. E eu acho que são romances escritos com muitas camadas de profundidade, tanto a história em si quanto os personagens. Mas, como são livros grandes, costumam ser livros caros, então eu aproveitei essa promoção para completar um pouquinho mais a minha coleção e comprar um dos que estavam faltando. Agora vem mais um livro, que é um romance da Harlequin, que ele não é muito conhecido, mas que eu ouvi falar muito bem. Basicamente, todas as pessoas que eu conheço que falaram desse livro falaram somente coisas boas. Tanto que a nota no Scooby dele é altíssima, então eu acho que deveria ser um livro muito mais reconhecido. Que é o Ontem à Noite, da Mary McFarlane. Não sei se é assim que se fala, mas é o que eu acho. E esse livro, eu até separei uma mini resenha dele pra vocês, que eu pedi pro ChatGPT me ajudar, porque eu achei que a resenha do livro em si não é muito boa, então eu achei que ele merecia uma resenha melhor, mas ao mesmo tempo sem entregar muitos elementos da sinopse pra vocês. Vou deixar ele aqui. Eve, Justin, Suzy e Ed são amigos desde a adolescência. Agora, na casa dos 30 anos, suas vidas estão profundamente entrelaçadas. Os encontros de quinta-feira são sagrados, Eve e Suzy se falam todos os dias, Justin mantém seu humor afiado e Eve ainda guarda um segredo, uma paixão por Ed. No entanto, uma noite trágica muda tudo. Eve se vê lidando com uma perda devastadora e, à medida que segredos do grupo vêm à tona, começa a questionar se realmente conhece seus amigos tão bem quanto pensava. Para superar ressentimentos e mágoas, ela embarca em uma jornada inesperada de autodescoberta, contando com a ajuda de alguém que jamais imaginou. Com uma mistura de humor, emoção e reflexão, Ontem à Noite é uma história sobre amizade, perdas e a coragem de recomeçar. Eu não posso negar que esse livro me lembrou um pouquinho a sinopse dele de Depois das Brasas. Claro que com vários elementos diferentes, mas essa história sobre um grupo de amizades que são muito próximos e que lutos acontecem e que por causa desse luto muitas coisas são descobertas sobre esse grupo de amigos. Me lembrou um pouquinho a vibe de Depois das Brasas e por isso eu já amei. Mas todo mundo sabe que eu também sou apaixonada por livros que falam de certa forma sobre lutos e como as pessoas se reconstroem depois disso. É um tema que eu me identifico bastante, então eu acredito que esse livro tem tudo para ser um favoritado e eu com certeza vou começar a ler ele com muitas expectativas. O próximo livro é uma mistura bem interessante, que é Festividade Imortal,
da Nora Roberts, que é uma autora que faz tempo que eu estou querendo ler, e esse é um dos livros que a sinopse mais me chamou a atenção. Mas dessa vez a Nora não escreve como Nora, ela escreve sob o seu pseudônimo, que é conhecido por J.D. Robb, que é um pseudônimo que a Nora utiliza somente nessa série de livros, que é a série Mortal. Festividade Mortal já é o 39º livro dessa série. Essa série conta com nada menos, nada mais do que 73 livros publicados fora do Brasil e 34 livros que já foram lançados aqui no país e já foram traduzidos para o português. O que eu basicamente sei sobre essa série e que me fez querer ler um livro dela é que ela é uma mistura irresistível de policial futurista, suspense, romance e ficção científica. Uma mistura bem interessante. Mas basicamente a personagem principal dessa série é a Tenente Eve Dallas. E em cada livro da série ela investiga um caso de assassinato brutal e crimes pesados que aconteceram nos Estados Unidos. Apesar dessa série ter muitos livros, ela não é uma saga que precisa ler um livro atrás do outro para que sejam entendidos os principais elementos da história. Mas ela funciona mais ou menos assim como Friends, The Big Bang Theory, que se você ler um livro aleatório, como eu peguei Festividade Mortal, que é o 39º livro, você vai entender a história, já que cada livro possui um caso de assassinato isolado que é independente dos outros livros. Mas é claro que os personagens secundários e as tramas que acontecem por detrás da história principal de cada livro, você vai entender melhor se seguir uma linha dos livros publicados. Eu não sei porque basicamente Festividade Mortal me chamou mais atenção, talvez porque a nota dele é muito boa no Scooby, mas ele vai contar a história de um crime que se passa pertinho do Natal, onde um personal trainer é encontrado morto na sua residência com um bilhetinho que diz mais ou menos como: Papai Noel disse que você não se comportou bem esse ano, ho, ho, ho. E esse bilhetinho está preso ao peito da vítima com uma faca. Me deixou bastante curiosa e eu resolvi começar por esse, apesar de ele não ser o primeiro livro da série, ver o que eu vou achar e se eu gostar, quem sabe ler os próximos, ou os primeiros. Outro livro da Nora Roberts que eu comprei porque gostei muito da sinopse é Jogos Mentais. E como todos os livros dela, esse livro mistura uma espécie de romance, suspense e elementos sobrenaturais. Já faz tempo, como eu disse pra vocês, que eu quero ler algo da Nora, e esse livro me chamou a atenção por conta dos elementos sobrenaturais, que são partes que até então eu não tinha visto muito nos livros da autora. Mas basicamente essa história de uma protagonista que volta à sua cidade natal e se reconecta com o seu amor de infância. Mas essa protagonista, ela tem um dom especial. Ela tem a capacidade de ler e ver a mente e a alma das pessoas. Mas esse dom se torna uma maldição no momento em que ela é capaz de assistir o assassinato de seus pais. E que desde esse dia a sua mente está conectada à do assassino, que mesmo preso consegue ter uma conexão emocional com ela. Então esse livro vai falar muito sobre traumas, superações, conexões familiares. E eu vi que é uma leitura muito boa para quem aprecia romances com um toque de suspense e sobrenatural. E como eu já tinha mencionado aqui, uma autora que eu gosto muito é a Lucy Foley. Eu li o livro dela, A Lista de Convidados, e eu considerei um livro muito bom. Um suspense que contém basicamente todos os elementos que eu mais gosto num thriller, que pelo que eu vejo falar é uma grande marca registrada da autora. Os livros dela geralmente envolvem acontecimentos, assassinatos em lugares isolados, um grupo de pessoas em que a gente fica o livro todo sem saber quem morreu e quem matou, e aquela ambientação sombria típica de histórias de terror. Eu particularmente gosto muito de livros assim, e é por isso que eu aproveitei essa Book Friday para comprar 2 livros da Lucy Foley, que é O Apartamento de Paris, e o outro, O Ritual da Meia-Noite. Eu acho que esse é mais novo dela. Ambos da editora Intrínseca. Mas esse thriller aqui basicamente conta a história de uma mulher que vai visitar o seu irmão em um apartamento de Paris. E quando ela chega lá, ela fica bem surpresa com a qualidade de vida desse irmão, mas ao mesmo tempo o irmão desaparece. E é assim que, a partir disso, ela vai conhecer os vizinhos desse irmão, que são pessoas um tanto misteriosas, e que ela vai descobrindo vários segredos dessas pessoas e quem que poderia ter cometido esse crime, ou se houve crime ou não. Mas basicamente aqui fala que dentre esses vizinhos e esses personagens que aparecem no livro tem a socialite, o bonzinho, o bêbado, a angustiada, a concierge, enfim, quem terá a chave para esse mistério. Me pareceu bem interessante e eu comprei mais porque eu gosto da escrita da autora mesmo. Esse livro aqui me deixou um pouquinho mais interessada, que é O Ritual da Meia-Noite, porque ele tem um clima sombrio, já que ele se passa em um hotel, numa noite de inauguração desse hotel que é considerado muito chique e sofisticado, onde os hóspedes são escolhidos a dedo. A nossa protagonista aqui é uma pessoa que vai inaugurar esse hotel, que se chama Solar, e é uma protagonista com um passado muito conturbado. Mas, segundo a sinopse, ela está tentando deixar tudo isso para trás. Ela só não contava que a grande inauguração pudesse se tornar um grande desastre. Antigos amigos e inimigos circulam entre os convidados e todos parecem estar escondendo algo. O passado invadiu a festa e a comemoração acabará em morte.
É bem o que eu disse pra vocês. Os livros da Lucy Foley se passam em ambientes que geralmente são isolados, com um grupo fechado de pessoas suspeitas, como uma ilha deserta, um hotel isolado, um apartamento em Paris com vizinhos suspeitos, e eu gosto muito desse clima. Sem falar que a escrita da Lucy é uma escrita simples que me atrai muito. É a típica leitura que eu costumo ficar presa do início ao fim. Então eu aproveitei essa Book Friday e comprei esses 2 livros para completar minha coleção da autora. O próximo livro da lista talvez seja um dos mais diferentes que eu comprei. Na verdade, eu nem sei se ele é tão diferente, porque eu confesso para vocês que eu não quis ler muito a sinopse desse livro e nem algum resumo sobre ele, porque eu sei que ele é muito famoso. É da mesma autora de Água Fresca para as Flores, e talvez esse livro aqui seja ainda mais bem comentado do que o livro anterior da autora. Valerie Perry, ela é conhecida por uma escrita extremamente sensível, com muitas camadas, uma escrita profunda e que explora a complexidade das relações humanas. Eu sei que esse livro aqui mistura um pouquinho de drama psicológico com um tonzinho de mistério. Mas sendo bem honesta pra vocês, eu não quis ir a fundo pra ler a história, porque esse tipo de livro é o tipo que eu gosto muito de ler e ser completamente surpreendida pela história. A única coisa que eu sei desse livro é que ele conta sobre um trio de amigos que são muito próximos, muito unidos e que com o tempo, por alguns motivos que a gente vai conhecer, eles se afastam. Mas que futuramente eles são obrigados a se encontrarem de novo por conta de uma situação extrema que acontece, que eu não sei se envolve um crime, um desaparecimento, enfim, mas que vai reconectar essas 3 pessoas de novo e a gente vai descobrir o que causou esse afastamento de pessoas que eram extremamente próximas e que tinham um pacto de amizade eterna. Então tem livros que eu gosto de ler a sinopse para já saber o que esperar, mas tem livros que eu prefiro não ler para ser completamente surpreendida. 3 é um desses livros, porque eu quero muito ler essa autora. Tanto Água Fresca para as Flores, quanto esse livro aqui são livros que sempre são muito caros, talvez por serem muito famosos e muito bem recomendados. E eu confesso que na Book Friday eles estavam com um valor muito bom, então eu não podia deixar de comprar e de ter na minha estante, mas eu quero ler esse livro logo, por mais que ele seja um pouquinho diferente do que eu costumo ler e seja um tanto grandinho. Ele tem em torno de mais de 520 páginas. Os próximos livros são um kit que eu comprei que sempre está muito barato e que eu tinha a versão antiga do primeiro livro apenas, inclusive deve estar aqui. Deixa eu pegar para vocês. Eu tinha encontrado esse livro num sebo, ele ainda está com a capa antiga, mas agora eles fizeram uma capa nova e eu aproveitei para comprar o kit que vem com a trilogia completa, que é o kit Slammed da autora Colleen Hoover, Métrica. A trilogia tem o livro Métrica, Pausa e Essa Garota. E esses 3 livros custaram apenas R$ 54,00, então valeu muito a pena, porque são 3 livros de uma grande autora famosa como a Colleen Hoover. Sem falar que eu achei as capas lindas. Vou tirar aqui pra vocês pela primeira vez, pra vocês darem uma olhada. Eu sei que os 3 livros, eles formam uma borboleta, não sei se vai dar pra ver. Mas basicamente Métrica é um dos livros da Colleen Hoover que mais me foram recomendados. E com certeza é um dos que eu mais quero ler. Porque eu confesso pra vocês que ainda tem alguns livros da Colleen que eu não tive coragem de ler por serem extremamente problemáticos. E por eu saber que envolvem grandes polêmicas por detrás, como Novembro 9, Tarde Demais, O Lado Feio do Amor. Métrica, até onde eu saiba, não tem grandes polêmicas, mas como todo livro da Colleen, a gente sempre vai esperar um bom romance e uma boa carga dramática. Que desse livro, inclusive, acho que eu vou me identificar um pouquinho, porque conta a história de uma protagonista que se muda para um novo estado após perder o pai. Então eu confesso que tem elementos dessa história que me fazem ter muita vontade de ler esse livro, mas também confesso que ele foi muito bem recomendado por vocês, então eu não podia deixar de comprar esse kit. E eu fiquei muito feliz de ter comprado o kit inteiro por um valor muito bom. Um dos últimos livros que eu comprei porque estava um valor muito barato é esse thriller que é um tanto conhecido da Intrínseca, que é a última coisa que ele me falou. Inclusive, sem querer, eu comprei 2 livros iguais a esse, e eu ainda estou pensando o que fazer com outro que eu nem tirei do pacote ainda. Mas basicamente eu comprei esse livro pelo valor. E hoje em dia é muito difícil a gente ver livros de thriller que custem menos do que R$ 30. Mas eu confesso que eu fiquei um tanto desmotivada com esse livro, porque depois que eu postei ele, várias pessoas vieram falar comigo por inbox, dizendo que até o livro prendeu elas, a história é relativamente boa, mas que não gostaram do final. Ele basicamente conta a história da madrasta de uma menina cujo pai, que é o marido dela, desaparece e deixa uma carta para ela para proteger essa menina, que não costuma se dar muito bem com a madrasta. Mas ao longo da narrativa, essa mulher vai podendo conhecer melhor quem é esse marido, por que ele desapareceu e quais os segredos que ele guarda. Um thriller que pra mim parece ter uma história que me prendeu o suficiente pra eu querer comprar o livro, mas confesso pra vocês que eu comprei principalmente porque ele estava muito barato. Agora, se eu vou gostar ou não, aí eu vou ter que ler e contar pra vocês depois. Mesma coisa esse livro aqui, Um Animal Selvagem, do Joel Dicker. E na verdade eu comprei mais porque é um autor que eu gostaria muito de começar a ler. Sendo bem sincera, eu só não comecei a ler o Joel ainda porque normalmente ele escreve calhamaços.
e que são livros que eu ainda tenho uma dificuldade de ler porque me deixam um pouquinho ansiosa. Mas o Joel, ele escreveu 2 suspenses que eu quero muito ler porque são muito aclamados pela crítica e porque eu vi pessoas que eu considero muito críticas com literatura amando o livro e dando uma nota muito alta, o que me fez ter muita vontade de ler esses 2 livros principais do autor, que é A Verdade sobre o Caso Harry Quebert e O Enigma do Quarto 622, que eu acho que é o livro mais famoso dele. Eu comprei Um Animal Selvagem sem praticamente ver sobre o que era, mas que eu me interessei porque não é um livro tão grande quanto os outros, na verdade ele é bem razoável. Mas é o tipo de livro que eu comprei mais porque eu queria ter mais livros do autor, e porque costumam ser livros caros e esse aqui tava um valor muito bom. Mas, sem dúvida, esse não é o primeiro livro que eu quero ler do autor. Acho que O Enigma do Quarto 622, que é o mais famosinho dele, é o primeiro livro que eu quero ler. Eu tinha gravado várias coisas e eu não tinha visto que o celular acabou a bateria. Então, assim, se vocês perceberem mudanças no cenário, na disposição da câmera, no áudio, é porque simplesmente eu não vi que não estava gravando e agora eu vou ter que gravar tudo de novo. E o último livro que eu trouxe para mostrar para vocês que eu comprei nessa Book Friday é o único livro que não é de ficção. Ele, na verdade, é um livro de psicologia, que é a minha área de atuação, para quem não sabe, e é escrito por um psicólogo chamado Viktor Frankl. Ele é o criador da logoterapia, que é uma terapia cujo principal foco é a busca de sentido da vida. Esse livro todo ele é muito especial para mim, porque eu li ele na minha época de graduação, e é um livro que eu fiquei genuinamente encantada, porque principalmente ele é escrito inteiramente dentro do campo de concentração. O Viktor Frankl foi um dos judeus que foi capturado na época da e dentro de um campo de concentração para conseguir sobreviver e dar conta emocionalmente de todas as atrocidades que eram cometidas. Ele vai narrar sua experiência dentro desse campo e como que ele observou que as pessoas e ele mesmo conseguiram sobreviver a tudo que eles passavam lá dentro. E ele utilizou essas observações para construir elementos dentro da sua teoria da logoterapia. Eu tinha lido esse livro há muitos anos atrás e ficado apaixonada, mas a versão que eu tinha dele na época da graduação acabou se perdendo por questões pessoais, e até então eu nunca tinha comprado esse livro de novo. E mesmo sendo um livro de psicologia e não ficção, quando eu vi ele na promoção de capa dura, eu pensei que eu não poderia deixar de comprar esse livro, porque eu recomendo demais a todo mundo que é fã da mente humana, não só para quem é psicólogo, mas para quem gosta muito de entender o sofrimento humano, o que faz as pessoas criarem resiliência, o que faz as pessoas conseguirem passar por situações muito difíceis e sobreviverem. Eu acho que é um livro muito inspirador e com uma beleza genuína que eu nunca vou esquecer. Então é isso, pessoal. Gente, eu fiquei tanto tempo gravando esse vídeo que eu percebi que até a minha plaquinha do nome do canal acabou a pilha. Então, assim, vocês começaram com isso aqui ligado, vão acabar com isso desligado, mas tudo bem, faz parte do jogo, faz parte do cenário. Eu ainda demoro pra gravar os vídeos, porque eu ainda não tô muito acostumada. Mas eu sei que isso cada dia vai ser melhor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mostrando as minhas comprinhas da Book Friday. E que vocês, assim como eu, tenham ficado com muita vontade de ler alguns livros que eu mostrei aqui. Na verdade, eu quero saber sobre isso, então, por favor, comenta aqui embaixo nos comentários quais livros dessa lista vocês mais gostaram e mais ficaram com curiosidade de ler. Eu peço para vocês também me seguirem nas minhas redes sociais, porque lá tem conteúdos incríveis que são bem mais resumidos para quem gosta. Tem muita indicação boa de livro, de thriller, de romance e muitas coisas legais que eu sei que vocês vão gostar bastante. Eu prometo que eu vou tentar ser mais frequente na gravação de vídeos, ainda não é uma coisa muito natural e muito fácil para mim, mas eu vou tentar trazer mais vídeos, principalmente de romances e de thrillers aqui para vocês, tá bom? E agora, para me despedir, deixa eu mostrar para vocês. Vem cá, meu amor! Vem! Quem ficou aqui o vídeo todo? Então, quem ficou aqui o vídeo todo dormindo foi a Lilo. A Lilo, meu amor. Ela é tão linda, ela é tão carinhosa. Meu amor. A gente tá esperando o papai dela chegar, que já vai chegar a qualquer momento. Enquanto isso, a mamãe ficou gravando um vídeo. E ela ficou de suporte emocional pra mamãe. E ela ficou aqui quietinha, respeitando, bonitinha, enquanto mamãe gravava. Gente, ela é um amor, ela sempre tá lá na minha página do Instagram, eu sempre posto coisas com ela. Então, se vocês querem conhecer melhor a Lilo, que vem do filme Lilo e Stitch, esse nome, obviamente, eu peço que vocês me sigam lá no Instagram, que vocês vão ficar sabendo mais os bastidores dessa fofura aqui, dessa linguiça linda aqui. Então é isso, ela tá tremendo de frio, vou me despedir de vocês, porque aqui em Porto Alegre tá a sensação de 3 graus, e ela tá tremendo de frio porque eu desliguei o ar-condicionado pra não ficar barulho pra vocês enquanto eu gravava. Então é isso, espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas da Book Friday, e eu vejo vocês, a gente vê vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Gente, eu não acredito que eu esqueci de mostrar um dos principais achados dessa Book Friday. Esse livro que eu comprei, capa dura, edição de luxo, do grande clássico de Jane Eyre.
Eu já tinha esse livro, mas não era a versão capa dura e eu me apaixonei por essa versão, inclusive porque o preço dela estava muito barato. Eu vou deixar na tela aí o valor para vocês, porque sem dúvida foi um dos grandes achados dessa Book Friday. Agora eu realmente estou me indo. Beijo, beijo, beijo! Até o próximo vídeo!